pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Alex e no vídeo de hoje eu falarei um pouco sobre medidas de tendência central. Nós vamos aprender sobre a média aritmética simples, média aritmética ponderada. Nesses casos aqui a gente costuma dizer apenas média aritmética e média ponderada, a mediana e a moda. Então, uma medida de tendência central, na verdade, eles são números utilizados para representar listas inteiras de dados, como, por exemplo, nas pesquisas ou nas notas escolares. Então, nós vamos aprender essas 4 medidas que eu mencionei anteriormente. Medida aritmética simples, a ponderada, a moda e a mediana. Então, vejam que a média aritmética simples, para que ela possa ser obtida, para que a gente possa obter essa média aritmética simples, é necessário nós somarmos todos os valores apresentados e dividir pela quantidade de valores utilizados. Então vamos ver um exemplo aqui. Qual é a média aritmética de uma aluna que obteve as respectivas notas nas atividades a seguir? Então vejam que essa aluna teve 9 num trabalho 1, 7 num segundo trabalho, 8,5 na prova e 9,5 nos exercícios. Como é que eu vou calcular essa média aritmética simples, então? Eu vou somar todas essas notas, no caso 9 mais 7 mais 8,5 mais 9,5, e vou dividir por 4, porque foi a quantidade de notas que ela teve, ou seja, a quantidade de atividades que ela realizou. Então, ao somar aquela parte lá de cima do numerador, eu terei 34, e aí ele vai ser dividido por 4. Portanto, a média aritmética simples que essa aluna vai obter ali será de 8,5. Então, essa é uma média bem simples de a gente fazer. Soma tudo e divide pela quantidade de atividades que foram feitas. No caso da média aritmética ponderada, é quando a gente vai considerar valores com pesos diferentes. Por exemplo, um trabalho teve peso 2, uma prova teve peso 1, um exercício teve peso 3, ou seja, eles vão ter pesos diferentes. E aí como é que a gente vai fazer? Vamos pegar esse exemplo aqui. Qual é a média aritmética ponderada de um aluno que obteve as notas com seus respectivos pesos nas disciplinas a seguir? Então observem que aqui, por exemplo, em biologia, esse aluno tirou 8,5, mas o peso dessa nota seria 3. No caso de filosofia, tirou 10 e o peso 2. Física tirou 9,5 e o peso é 4. E por último, em geografia, a nota foi 8 e o peso foi 2. Como é que nós faremos isso então? A gente vai pegar cada uma dessas notas e multiplicar pelo respectivo peso. Então, por exemplo, a nota 8,5 aqui, que foi em biologia, teve peso 3. Então, eu farei 3 vezes 8,5. Filosofia, a nota foi 10 e o peso foi 2. Portanto, 2 vezes o 10. Física, a nota foi 9,5 e o peso 4. Então, 4 vezes 9,5. E, por último, geografia, a nota foi 8 com o peso 2. Portanto, 2 vezes 8. E aí nós vamos dividir tudo isso daqui pela soma dos pesos, ou seja, eu vou somar esses pesos aqui. Eu vou fazer 3 do de biologia, 2 filosofia, 4 física e 2 geografia, portanto 11. Então eu vou somar esses pesos e esse vai ser o denominador da minha divisão, ou da minha fração. Portanto, resolvendo aquela parte de cima, eu vou fazer 3 vezes 8,5, que dá 25,5, mais 20, 4 vezes 9,5, 38, 2 vezes 8, 16, e tudo isso eu vou dividir por 11. Portanto, resolvendo essa parte aqui que é do numerador, eu terei 99,5 dividido por 11 vai dar 9,04. Portanto, esta é a média ponderada, ou seja, que considera a nota e os respectivos pesos. Depois nós temos a moda. A moda é o número que mais se repete em uma lista. Então, por exemplo, nós temos uma lista de números e aí nós vamos observar qual é o número que está aparecendo mais vezes. Essa vai ser a moda. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Numa pesquisa com alguns alunos de um sexto ano, observou-se as idades apresentadas a seguir. Determine a moda das idades dessa lista. Então, vejam que aqui nós temos uma lista com idades entre 10 e 13 anos, seja 10, 11, 12, 13 anos. E aí nós vamos ter que ver qual é o número que mais aparece, mais se repete ali.
Então vejam, a idade de 10 anos apenas um aluno possui. Depois 4 alunos têm 11 anos, 3 alunos têm 12 anos e um aluno tem 13 anos. Portanto, a idade que mais se repete ali vai ser a idade de 11. Isso significa então que a nossa moda será 11 anos. E aí, por último, nós temos a mediana. A mediana, após a gente fazer uma lista em ordem, tanto faz em ordem crescente ou decrescente, essa mediana ela vai ser o valor que aparecer exatamente no meio. Então vejam esse exemplo aqui, ó. O quadro a seguir apresenta as notas de alguns alunos de uma turma de terceiro ano do ensino médio. E aí é para a gente determinar a mediana dessa lista. Então observem que nós temos aqui os alunos Periclésio, Astrogildo, Maria Bélia, Fredegunda, Martilinda, Jurisbela e Fenomenal. Todos eles têm algumas notas aqui, que são as notas que eles possuem. E aí a gente quer então a mediana. Vejam, eu vou organizar todas essas notas aqui numa lista com números crescentes, mas também poderia ser em ordem decrescente, não tem problema. Nós vamos então organizar essa lista de forma crescente e aí nós vamos verificar o número que está exatamente no meio. Então observem, aqui eu tenho 1, 2, 3 números e aqui 1, 2, 3. Portanto, o número que ficou exatamente no meio, nós vamos dizer que vai ser a mediana. É importante só salientar que caso nós tivéssemos um número par, ou seja, uma quantidade par, aqui se eu tivesse mais um aluno com mais uma nota, a mediana nós faríamos o seguinte, a gente pegaria os dois números do meio e faríamos uma média aritmética simples para encontrar essa mediana. Tá certo, pessoal? Então é isso. Se inscrevam no canal e até uma próxima aula.